seja muito bem-vindo. Esse é o episódio 27 do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar como ter mais energia, prazer e produtividade, levando em conta algumas melhoras na rotina que eu entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico aí entre 1 ano e meio e 2 anos no SUS, que eu venho atendendo bastante pessoas, ajudando a melhorar a qualidade de vida, mexendo entre outros pontos aí na rotina, que é o ponto-chave da grande maioria dos atendimentos. E o tema do episódio de hoje é como criar um hábito. Então eu vou explicar como que você acaba consolidando um hábito, não só criar, como consolidar, e vou dar alguns exemplos. Então, qual que é a intenção desse episódio para quem está querendo consolidar um hábito? Se você quer ter mais energia, prazer e produtividade, você precisa consolidar alguns hábitos, como os que eu vou citar aqui nos exemplos. Você precisa, de fato, beber bastante água, como eu citei no episódio anterior, no episódio 26. Você precisa de fato regular a tua alimentação, como eu citei no 22, e você precisa sem dúvida nenhuma, né, se você quer grandes performances, aí regular os seus estudos. Então são os 3 itens que eu vou colocar aqui, digamos, nesse vídeo. Então se você quer regular esses 3 itens, se você quer colocar eles na sua rotina, você precisa ter uma estrutura. E isso vai te dar, como resultado, vai sempre te dar mais prazer, energia e produtividade. Vai te dar isso de retorno. Então, o objetivo desse episódio é orientar na criação de hábitos. Eu vou citar 3 aqui de exemplos. Dependendo da velocidade que eu estiver colocando, que eu acabo falando muito rápido, eu coloco mais 1 ou 2 itens aí na sequência de bônus para vocês. Meu objetivo é não deixar esse episódio muito curto. Para começar aqui, eu tenho que explicar o maior mito que foi criado já sobre a criação de hábitos. É interessante a ideia, mas é mentira, tá, gente? É mentira, que é o mito dos 21 dias. Que você cria um hábito em 21 dias. É o maior mito de todos, assim, de hábitos. Por que isso? Porque eu vou começar com a explicação de comportamento para vocês entenderem melhor. O que eu quero dizer com isso? Tá, tem um episódio que é de hábitos ruins, que é vícios comportamentais, o episódio 8 já, para quem quiser entender mais o lado ruim de comportamentos aí, como por exemplo eu já roí unha no passado. Mas vamos detalhar. Comportamento é tudo que você faz e pensa, digamos assim, tudo, sem exceção. Eu estou aqui na frente de uma câmera, eu olhei para o carro que estacionou na rua, que tem uma janela aqui do lado, olhei para a luz e pensei no que eu vou falar. Eu tenho um roteiro pronto aqui na minha frente. Então, é um comportamento que eu estou fazendo. Eu estou gravando um vídeo entre provavelmente 6h43 até umas 7h15. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo. Então, eu estou gravando um vídeo. Assim como o comportamento de estar caminhando na rua é um comportamento que começa e termina, o comportamento de estar remoendo o passado num quarto escuro deitado, ele tem um começo, um meio e um fim. Você está num quarto escuro, tem um local, tem um contexto, alguma coisa aconteceu antes, alguma coisa aconteceu depois. Mesmo que é muito distante do mundo real, assim, que é algo que fica um abismo de distância do que as pessoas conseguem ver a olho nu, digamos assim, é considerado comportamento, seja ele bom, seja ele ruim. Então, vamos analisar a seguinte comparação. Tá? Vamos partir do pressuposto que todo hábito se consolida em 21 dias. Vamos considerar isso como verdade. Então, eu pergunto para vocês, tem 2 hábitos que eu quero colocar na rotina. Vamos supor, né, hábitos possíveis aí, então eu não vou colocar correr, correr é ruim todo dia, às vezes até acaba aí lesionando se você correr 1 hora todo dia. Quem é da corrida sabe. Então vamos colocar caminhar 1 hora por dia. E vamos colocar outro comportamento aí desejado. Vamos supor que você não tem muito conhecimento e quer comer um brigadeiro depois do almoço. São esses 2 comportamentos. Um ou mais, ou comer sobremesa, enfim. Qualquer comportamento nesse sentido que
não lhe traga benefício aí pela nutrição. Então eu te pergunto, é mais fácil você comer um brigadeiro depois do almoço ou você caminhar todo dia 1 hora no final da tarde? Eu imagino que você já saiba me responder isso. E ainda digo mais, agora eu quero que você considere que 21 dias é o tempo perfeito para consolidar um hábito. Os dois casos consolidem que não, né? Para entender bem, por exemplo, hábitos como fumar, roer unhas, cortar, beber, usar drogas, aí dependendo da química que exercer no corpo, e comportamentos maléficos como compulsão alimentar, compulsão em compras, compulsão sexual, recompensas imediatas, TikTok, YouTube, enfim, tudo que envolve recompensas imediatas, séries, vamos considerar como hábitos fáceis de serem colocados. Então, se são hábitos fáceis, às vezes você coloca 3 dias um hábito ruim e você já consolidou o hábito. Então você come sobremesa 3 dias e você já come sobremesa para sempre. Agora, hábitos, no caso de caminhar, talvez você faça isso 1 semana, mas aí no começo você falha mais e depois você começa a colocar o hábito, talvez você demore 40, 50 dias. É um hábito relativamente, no meu ponto de vista, relativamente fácil. Mas assim, se você quiser colocar um hábito mais difícil, como correr 3 horas na semana, como estudar profundamente, enfim, hábitos mais difíceis, eles vão gerar aí um tempo maior para você engajar. E principalmente em relação à sua motivação e a recompensa que você estiver sentindo. Então, se você estiver sentindo muita recompensa, mesmo que o hábito seja positivo, por exemplo, eu corri hoje de manhã e assim, eu estava no grupo de corrida, então a gente naturalmente se motiva, a galera fala de corrida e tal, e eu vi um post motivador assim de uma mulher que comentou a minha corrida. Eu vi a corrida dela, me deu vontade de correr hoje de novo. Então assim, são hábitos diferentes, mas eu senti uma recompensa naquilo e obviamente eu estive cercado de pessoas que querem o mesmo objetivo que eu, né? No meu caso é correr. Aí tem pessoas lá que querem emagrecer, tem pessoas lá que já tiveram emagrecimento e querem agora apenas saúde, ou melhorar o ritmo, aumentar a distância, enfim, tem outros pontos. Mas é levado em conta a corrida, então é um comportamento relevante. Talvez para esse comportamento se demore 3 meses, né, para engajar nele, para começar a não sentir falta. Pode ser que você consiga em 21 dias, mas talvez demore mais, talvez demore menos, dependendo aí se você já joga bola, se você já faz alguma coisa que o corpo naturalmente responde e a atividade física é mais fácil. Se você lê alguma coisa que você não gosta, ler é relativamente fácil para quem tem uma boa visão. Não é difícil, a gente lê conversa do WhatsApp o tempo todo, por exemplo. Só que se você não estiver motivado a ler um livro, por exemplo, não tiver motivação nenhuma, mesmo que você goste de ler outros livros, aquilo vai se tornar difícil. Se você tem que ler por algum trabalho, alguma coisa assim, você tende até a procrastinar nesse sentido. Então, tenha isso claro em mente. Tenha isso claro em mente, tá? Você não deve considerar todos os hábitos iguais. Então, 21 dias é o maior mito que tem. Por exemplo, se eu quero ler, eu tenho alguns livros aqui, se eu quero ler um livro que eu já tenho interesse, que eu tenho muita motivação de ler, é uma coisa. Se eu quero ler uma coisa que eu sou obrigado a ler por algum motivo, seja ele qual for, ou até algum aspecto que eu tenho que aprender, é completamente diferente. Inclusive, nesse segundo caso, se é algo que você não tem que ler e é tedioso, você pode usar de rotina do sono, para dormir de noite. E se é algo que você tem que ler e precisa aprender o conteúdo que está ali e é tedioso, você pode ler na rotina da sua manhã aí, né, como eu falo de rotina vencedora alguns episódios atrás. Então assim, varia de pessoa para pessoa, tá? Varia de pessoa para pessoa. Eu já vi essas situações aí de pessoas lendo livros e também varia a motivação que tu tem em cada comportamento. Então, um comportamento, né, em uma determinada pesquisa, que eles fizeram uma pesquisa longa, pode demorar 5 dias a 700 e poucos dias, sem uma conclusão específica para você engajar. Então, comportamento fácil, tipo, comer um brigadeiro, às vezes 2 dias que você faz já virou hábito. Um comportamento difícil, às vezes algo bem intenso, demora mais que 6 meses e nem assim tem resultado. Ou evidências próprias de que você conseguiu aquilo. Varia muito.
Eu vou citar 3 comportamentos, como eu citei anteriormente, pelo menos 3. Se eu me empolgar e falar muito rápido, eu coloco mais comportamentos aqui no meio. Mas é a ingestão de água e como colocar na rotina. Eu gravei um episódio agora há pouco, que é o número 26, que vocês podem verificar aí. Ele fala a forma correta de beber água, a quantidade, os benefícios barra malefícios e como que seria isso. Se você tem algum benefício, como por exemplo menos chance de diabetes, mais vitalidade, controla o colesterol e aquela coisa toda, o oposto também é real. Se você não tomar a água, melhora a pele, então você vai ter o não benefício, que é o equivalente ao malefício. Então, por exemplo, o teu corpo, digamos que tem que tomar 3 litros de água por dia, e você toma 1. Quer dizer, você não vai ter os benefícios e vai ter os malefícios. Porque a tua pele vai ser menos bonita do que poderia ser, teu rim vai ser menos funcional do que deveria ser, teu fígado, tudo, tá? Então, esse é o exemplo da água. Agora, falando de como colocar a ingestão de água na rotina, vamos partir de um exemplo de uma pessoa que trabalha em horário comercial, segunda a sexta, eu me coloco muito nisso porque é a minha realidade atual, e bebe mais ou menos 700, 800 ml por dia. A pessoa, vamos colocar que ela pesa 80 quilos, eu estou aproximando um pouco da minha realidade, e vive numa cidade não muito quente, porque tem que considerar a cidade, não sua muito, né? Então 80 quilos. Vamos colocar que ela quer ingerir, como eu citei no vídeo, é recomendado de 30 a 50 ml. Aí você verifica pela urina, né? Se você estiver urinando muito amarelo, está desidratado, e pelo cheiro também, que acaba gerando isso. Então se você já estiver ali bem hidratado, né? E você não deve beber água tudo no mesmo horário. Você deve espalhar durante o dia. Eu separo durante a manhã e durante a tarde a metade da quantidade do dia. Então, 80 vezes 40 vai dar aí um total de 3.200 ml. Eu bebo quase 4. Estou indo para 50, até passando talvez um pouquinho disso. Então vai dar 3 litros e 200. Vamos colocar já seguindo o método que eu oriento no episódio anterior. A pessoa toma 600 ml em jejum de manhã morna e vamos colocar aqui 600, fica faltando 2.600. Aí ela toma 1.600 de manhã e 1 de tarde, seguindo mais ou menos a minha rotina, como eu indiquei aí, como eu expliquei nos episódios anteriores, né? No episódio anterior eu falo de água e no episódio anterior eu falo de rotina, no 25. Então eu falei de como que é a minha rotina e eu explico como que é a minha atividade física, como que é a minha água, como que é a minha meditação, assim, do ponto de vista de horários, digamos assim. Então a pessoa bebe, ela tem o objetivo de beber 600 ml morno de manhã, 1.600 durante a manhã e 1 litro durante a tarde, né, que seria o objetivo que eu tenho. Só que eu tomo 2 de manhã e 1 de tarde, pelo menos nesses últimos dias. Então, ela anotou que ela toma 400 ml de manhã e 300 ou 400 ml de tarde. Como é que a gente começa a melhorar? Vamos colocar um passo por vez. Vamos colocar 300 ml de água de manhã, e se ela tem dificuldade com a água morna, vamos colocar só água. Só água de manhã, mas ela tem um objetivo de 600. Então ali a gente coloca, deixa 2, 3 dias ali, mantém a mesma quantidade de manhã e a mesma quantidade de tarde. Fecha 1.100. Praticamente aí 1/3 do objetivo. Aí ela coloca, na sequência, ela aumenta de 400 para 1 litro de manhã. Ela quer ir para 1.600 de manhã, então toma 300 ml de manhã normal, sem ser morno, 1 litro durante o período da manhã e mais 400 ml de tarde. Já subiu um pouco. Né? Na sequência, a gente coloca, passa 2, 3 dias, a gente coloca 1 litro de tarde. Isso vai ter passado aí já uma semana, ela vai estar bebendo 2 litros, um de manhã, um de tarde e mais 300 ml de manhã. Já é uma quantia interessante. Para quem tomava 800 ml já está quase em 2.400, quase triplicou. Aí a gente altera a água da manhã para morna, supondo que a pessoa como eu tem uma torneira elétrica em casa e não tem dificuldade disso.
Depois, né, mais alguns dias, né, ela fixou esse comportamento e tudo. Coloca mais 300 ml de manhã, né, é uma recomendação médica que eu vi em vários lugares. E depois ela coloca mais 600 ml de manhã, fechou os 3 litros e 200. Aí com o tempo, tá, ela vai precisar aí colocar essa rotina, engajar nessa rotina, digamos assim, naturalmente para sentir sede. E a partir do momento que ela sentiu sede, o corpo vai responder melhor e ela vai estar tomando água dessa maneira. Então, passando umas 3 semanas ali do começo do plano, ela já vai estar na ingestão de água ideal e vai estar conseguindo aí conciliar uma melhor rotina. Então, o primeiro passo, digamos assim, é uma mudança pequena na rotina, depois outra. Tem também os outros 2 métodos que eu indico no episódio de água, que é saborizar a água, e o outro que seria, né, saborizar, colocar umas gotas de limão, colocar frutas dentro, sem espremer, no caso, morango, kiwi, banana, enfim, colocar alguma fruta dentro para dar um gosto, tomar água de coco, comer melancia, enfim, outras questões aí para o corpo ir acostumando a hidratar, mas é temporário, na minha opinião, a recomendação disso. Eu gosto muito da ideia de tomar água pura durante o dia, é algo meu, tá? Se você também não conseguir, é melhor tomar esse tipo de água do que propriamente não tomar água. Essa é um dos métodos, ir aumentando progressivamente. Outro método é ir adaptando com frutas, você pode conciliar ele. E tem o método de guerra, que seria aumentar imediatamente. Você dá uma forçadinha direto, até você não tomar aquela quantia de água, você não sair do local. Isso por uma questão de 7 a 15 dias, também vai regular a ingestão. E se você diz, mas eu não sinto sede, que pena, que bom na verdade, né? Porque se você sentisse sede, seria um sinal que você estaria desidratado. Mas depois que eu comecei a tomar água, eu comecei a sentir sede. Que bom, porque você regulou teu corpo e o teu corpo acostumou a receber a quantia que ele tem que receber, e não a quantia que você estava dando. Se você tomava 1 litro de água e agora toma 3, então o teu corpo ele vai acostumar a pedir água. Ele vai começar a pedir os 3 litros de água e você vai começar a sentir sede naturalmente. Isso é uma coisa boa. Para quem percebeu, houve um corte. Tinha terminado o vídeo e ficou ruído nessa parte, um ruído de cerca de 10, 13 minutos aí. Então eu acabei optando por refazer desse trecho até o final do vídeo. Eu tinha comentado que em dado momento, né, quando eu comecei a ingestão de água aqui em Campo Belo, né, porque em Concórdia eu já tinha dias que eu tomava 3 litros, mas aqui em Campo Belo eu comecei a tomar um tempo depois. Então eu vim para cá, me adaptei e depois comecei a tomar água regularmente, bem como fazer atividade física. E nesse tomar água regularmente, eu lembro que eu comecei com 500 ml de manhã, 500 ml de tarde, né? Demorou um tempinho aí para regular. E depois disso, eu comecei com 1 litro de manhã e 1 litro de tarde. Agora, por exemplo, eu tomo 600 ml em jejum de manhã, 2 litros de manhã, né? No resto do período da manhã, em jejum é quando eu acordo. E mais 1 litro à tarde, mais se eu fizer atividade física, mais alguma coisa. Então pode chegar a 4 litros. Mas assim, eu tomava... Então, o que eu tomo de manhã hoje, eu tomava no dia inteiro. Que não é uma quantia ruim, tá? 2 litros para 69 quilos na época não é uma quantia ruim. E eu lembro que eu comentava com o meu educador físico, nossa, eu tomei 2 litros de água e eu tô com sede. Parece que eu conversei demais e estou com sede. Ele falou que é porque meu corpo acostumou com aquilo. Mas não necessariamente eu estou desidratado, porque eu tomei 2 litros de água, né, que para o peso ali é uma quantia interessante. Então, na questão da água, eu sugiro vocês verem o vídeo anterior, né, aqui a gente está fazendo, eu estou gravando o vídeo 27, né, do podcast Rotina Funcional, 27º,
E o 26º, ele fala exclusivamente de água. Então eu conto essa parte da minha ingestão atual de água, como eu comentei, e eu falo outros pontos, né? Eu falo dos benefícios. Por exemplo, tem os benefícios de tomar água. A pele, a memória, o foco, o sono, vai regular o bom humor, já que vai regular o intestino também. E se você tiver com o intestino desregulado e não estiver dormindo tão bem, né, não é só isso que vai regular, mas se você tiver com esses dois problemas, você vai estar de mau humor. Então, assim, de forma indireta, ele vai regular o bom humor, vai regular aí todos os sistemas, né? O rim, por exemplo, se você já teve aí uma cólica renal, se você já teve pedra no rim, cálculo renal, você sabe do que eu estou falando. Graças a Deus eu não tive. A minha mãe teve cólica renal, ela falou que é horrível, que é uma dor horrível. A minha mulher teve problemas já de intestino, que ela sentiu muita dor aí também, que no caso dela não é exatamente a água, né, é consequência de medicações, que talvez seja o seu caso, mas enfim. Então também pode ter dores relacionadas a esse sistema, bem como outros tipos de dores ou outros tipos de problema, como desregular a pressão, desregular diabetes, colesterol. Às vezes algum problema que você vai ter, você toma medicação, você tenta procurar a causa e muitas vezes é falta de água. Inclusive, eu me recordo de um comediante, né? Eu admiro muito a comédia aí, inclusive é Afonso Padilha que eu estou me referindo, ótimo trabalho, ótimo comediante, mas assim, no sentido da opinião, né, do contexto, eu começo cada vez a concordar mais com o que aconteceu, né? Ele disse que estava gripado e foi consultar com um médico, talvez meio novo aí na sua atuação, e o médico disse tomar água, né? E ele perguntou, tá, água com quê? Água com que remédio? E o médico falou, não, água pura, toma água. Talvez o médico não tenha especificado a quantidade de água, o horário de água, ou especificado que os sintomas gripais ali são leves e simplesmente o fato de tomar água sem necessidade de medicação resolveria o problema. Como eu trabalho na saúde, eu tive contato com um médico aí, o Gabriel Johan, ele não atua mais aqui na cidade, e eu lembro que no começo, quando ele começou a atuar, ele comentou comigo que ele falava que a tosse é o último sintoma gripal. Então, assim, se você está melhorando uma gripe, possivelmente você vai ter aí uma tosse. E ele tentava explicar para as pessoas que não tem necessidade de xarope. Só que as pessoas iam tanto com o intuito de tomar remédio que ele acabou desistindo. Então, se as pessoas iam buscar xarope, ele acabava dando porque era um estresse, um gasto energético muito grande tentar explicar ou convencer a pessoa na questão do xarope. Então, levando em conta esses dois fatores, a conduta do médico A, toma água, a conduta do outro médico, né, do Gabriel, que disse que se você está no final de um problema gripal, você não precisa tomar xarope, é sinal que o corpo já melhorou. Então, assim, tem todo sentido você não tomar um remédio e tomar água, que vai resolver de fato os problemas e a gente não precisa estar se medicando para tudo. Tá? Então, esse é um ponto relevante aí que eu coloco na ingestão de água. Eu não sei se eu estou sendo repetitivo, porque eu não vi a parte anterior ao ruído, mas se eu estiver, vai ser mais fácil de você memorizar. Eu só estabeleci aqui um roteiro para explicar a importância da água, como no vídeo anterior. Então agora eu vou começar a falar de um exemplo da alimentação. Uma ideia para estruturar a alimentação é primeiro você ter um objetivo. Lembrando que o episódio 22 ele é inteiramente sobre isso. Então você cria um objetivo. Eu quero perder peso. Eu quero ganhar músculo. Eu quero melhorar meus índices. Eu estou com uma pré-diabetes, até estou com peso bom, com musculatura boa, mas eu quero regular aí para sair dessa pré-diabetes. Eu estou bem de saúde e só quero manter a saúde. Eu quero manter o que eu estou e talvez melhorar algum índice, mas sem emagrecer e sem ganhar músculo. Tudo isso é possível. Tá? São formas diferentes, são objetivos diferentes. Tem a possibilidade de você procurar um nutricionista, que geralmente assim, você não está pagando só o tratamento, né? Você está pagando uma coisa chamada tempo. Por exemplo, se você quer uma mudança pequena, algo que não exige muito de você,
possivelmente você consegue sozinho. Então você sabe o que fazer, você faz algumas alterações e consegue sozinho, talvez sem grandes dificuldades. Se você quer uma mudança intermediária, uma mudança mais avançada, conforme vai aumentando a dificuldade para você, é interessante procurar ajuda. O que acontece? Se você buscar ajuda, você não está comprando só um cardápio, você não está comprando só uma orientação nutricional. Você está comprando tempo, porque talvez o tempo que você teria que estudar para montar isso, ou o tempo que você sozinho demoraria para chegar do ponto A ao ponto B, que é, sei lá, emagrecer 10 quilos, ganhar 5 quilos de músculo, enfim, o tempo que você demoraria para chegar do ponto A ao ponto B, ele fica diferente, né? Ele é reduzido. Então, talvez você chegaria em 6 meses sem ajuda, talvez em 2 meses com ajuda ali, seguindo não tão rigidamente, né? Uma forma mais flexível, né? Se permitindo em alguns momentos aí comer lanches, em alguns momentos comer outras coisas, você com certeza teria esse resultado em um período menor, levando em conta, claro, aí outros fatores como a questão hormonal, a questão da anemia, tireoide e outros pontos que você deve levar em conta, que não adianta muitas vezes você regular a alimentação se você não ajustar esses pontos, bem como o sono, né, a ingestão de água, como eu já falei anteriormente, é tudo muito relacionado, né? Então você precisa levar todo um conjunto de fatores. E assim, eu não posso criticar um médico, talvez uma pessoa que eu não conheça, mas a minha orientação é que você procure médicos ou nutricionistas nesse sentido, que eles olhem no sentido geral, né? Às vezes, se ele não estiver olhando para um ponto, como por exemplo para uma questão hormonal ou para algum outro ponto que você acredita que esteja interferindo, é bom você dar uma olhada. Bem como, né, se você estiver tendo resultado e estiver avançando já com esse profissional, é interessante manter, é interessante continuar investindo, já que tem toda uma lógica e está funcionando no teu corpo. Então, se alguma coisa não está sendo analisada, tem chances disso não ser um fator que altera para você. A gente tem que ponderar, se já está tendo resultado, né, você deve focar naquilo que dá certo. Lembrando, tá, que um dos maiores mitos aí da humanidade, ou pelo menos a gente vê muito no Brasil, assim, principalmente em se tratando de Copa do Mundo, que dizem, em time que está ganhando não se mexe. Na verdade é um mito. Se você não mexer, pode passar alguma coisa batida e isso pode levar à derrota. Um time que está ganhando se mexe sim. Um time que está ganhando se estrutura. Um time que está ganhando se estuda para fazer um jogo adaptado contra o adversário. Esse ponto é essencial. Então, um time que está ganhando se mexe sim. E se você estiver evoluindo, você pode testar coisas diferentes. Tenta ver se tem sentido, se adapta na tua vida, mas você pode sim testar coisas diferentes. E da alimentação, eu vou falar um pouco de como eu organizo a minha alimentação, então, que são alguns pontos. Eu organizo da seguinte maneira. Eu vou falar os dois modos assim que operam, né, porque não é exatamente uma forma fixa, já que eu estou aí me reorganizando, digamos assim, para ter uma rotina mais constante. Primeira rotina, digamos assim, é aquela que eu como alguma coisa de manhã, provavelmente seria no meio da manhã. No fim de semana foi depois das 8, né? Depois das 8 eu fiz aí a minha refeição calmamente, mas eu acordei um pouco antes das 6 porque eu estava cansado de dormir mais cedo, então tem essa questão também. Avançando aí no ponto, daí seria uma refeição de meio-dia, uma refeição no meio da tarde, que basicamente eu comeria, tomaria uma água ali com uma diferença de espaço, daria umas 2 horas das 5 da tarde para mim fazer atividade física. Especificamente na terça, na quarta e na quinta, né? Depende aí na quarta ou na quinta, que eu não sei como é que vai ficar meus treinos agora, como talvez eu tenha comentado no episódio da atividade física. Então eu como comeria nesses horários que eu estou me reorganizando, né? Eu tomava água mais cedo, comia no meio da tarde antigamente, mas agora
eu vou tentar seguir essa orientação de tomar água 2 horas depois do almoço. E novamente eu comeria, aí teria que ser pós-treino, então dependendo do horário, entre 6h30 e 7h30 seria a minha última refeição do dia. Então esses seriam os horários de comer. O almoço é minha mulher que faz, o almoço barra janta, né, porque é basicamente a mesma refeição. E o lanche da manhã e o lanche da tarde ela prepara o iogurte. Eu misturo o iogurte com alguma coisa, por exemplo, uma granola, uma pasta de amendoim, um amendoim, alguma fruta. Eu misturo com algumas coisas e coloco numa marmita. Eu tenho algumas marmitas que são potes divididos no meio. Então eu coloco nesses potes e como. Então seria basicamente isso. A ideia é de você tentar aproximar um pouco as refeições, se você come, por exemplo, muito cedo de manhã e só de meio-dia, para não comer com tanta pressa de meio-dia e não comer tanto, né? Se você tiver mais fome, você vai comer demais. E tento, né, deixar aquilo pronto, né, o que depende de mim pronto. Por exemplo, se eu não tivesse minha mulher, tendo condições financeiras, eu pegaria uma marmita de preferência mais fit, assim, né, pediria algo mais insonso, mais sem sal. E outra possibilidade, talvez, se eu não tivesse isso de estar pronto, ou talvez se você for a dona de casa e tem que trabalhar e é correria, eu tentaria deixar pronto no dia anterior, algo que só esquentar, ou deixar um molho para uma massa pronto, que é só você esquentar o molho e fazer a massa na hora, alguma coisa prática para não ficar também com uma refeição, às vezes, de ter que comer um X, ter que comer alguma coisa o tempo todo. Às vezes sim, não sempre. Então assim, eu me permito, tá? Vocês devem entender isso. Eu me permito nesse momento. No futuro eu vou querer fazer um desafio psicológico aí que eu vou comentar de 75 hard, que é 75 dias sem sair de um cardápio, né, sem sair de uma ideia pelo menos, e enfim, seguir todo um negócio de não poder tomar refrigerante, que eu já não tomo, não poder tomar bebida alcoólica. Eu vou tirar o vinagre também, pelo menos da comida, né, da salada talvez não. Vários pontos aí relevantes que eu vou tentar fazer. Um desafio psicológico, é mais a cabeça do que propriamente do corpo. Esse é o ponto de como eu organizaria a minha alimentação, analisando alguns aspectos aí de cada vida. Tem que ver o que funciona. E a ideia de espaçar menos as refeições, se você espaça muito, é a mesma ideia da bariátrica. Então, a bariátrica, eu assim comecei a analisar alguns aspectos. Não vou me posicionar aqui em relação a isso, mas se você parar para analisar, é algo muito psicológico, assim, que a gente conseguiria resolver de forma psicológica, porque você para analisar, a pessoa continua com o mesmo corpo, ela não retira peso propriamente dito, ela só tira um pedaço do estômago e começa a intervalar muito pouco as refeições e comer mini refeições o dia inteiro. Então, se você conseguisse estruturar, não talvez uma refeição tão pequena, mas conseguisse estruturar umas refeições menores durante o dia, já seria uma ideia válida para talvez não precisar fazer. Muitas pessoas na medicina, né, talvez muitos médicos, acabam indo só para remédio ou cirurgia. E existem outras coisas. Mas eu não vou entrar nesse ponto aqui, não quero polemizar sem ter o devido conhecimento ainda. Os estudos, então. Os estudos é o episódio 12. Eu colocaria da seguinte maneira. Eu pegaria os estudos, né, definiria os horários que eu tenho para estudar, né, por exemplo, os horários aí que eu tenho para estudar de forma direta, concentrada, vamos colocar assim. Colocaria os horários que eu tenho para ouvir, né, talvez um horário que eu tenho que pegar um ônibus, que não é tão fácil assim se concentrar para estudar, mas eu teria a capacidade de apenas, pelo menos, ouvir o horário de lavar uma louça, limpar uma casa, enfim, esses tempos mortos, digamos assim, e colocaria, enfim, agendaria, né, esses horários e colocaria também em locais, né, por exemplo, se eu vou estar no ônibus ouvindo, é um local, se eu vou estar em casa, eu tenho que ter um cantinho do estudo. Então, basicamente, eu colocaria um local de estudo, tiraria os ruídos, né, os possíveis ruídos aí, avisar para as pessoas, estou lavando a louça, mas eu estou ouvindo uma aula, agora não é hora de conversar.
Ah, eu estou fazendo tal coisa, mas eu estou estudando. Ah, eu estou no quarto agora, estou no meu momento sagrado de estudar. Não é para chamar. Né? Aí você também pode pegar redes sociais, né? Por exemplo, YouTube e o Google para você fazer pesquisas, né? Tutoriais, pesquisar vídeos aí, bons professores, assim como esse próprio canal, né? É uma forma de estudo para psicólogos, é um conteúdo riquíssimo, né? Para ajudar os pacientes, assim como eu pesquisava muito assim no passado quando estava estudando, agora eu pesquiso um pouco menos. Enfim, é algo riquíssimo assim para ajudar as pessoas. E para as pessoas que querem melhorar a rotina, é um conteúdo direto, digamos assim, um conteúdo mais prático. Ele é menos teórico, né, do que para um psicólogo que vai ouvir aqui, vai tentar colocar em prática com os pacientes, mas ele é muito útil também, ele é prático. Então, para esses dois públicos-alvos, o conteúdo é interessante. E você pode pegar outras redes sociais, né, comunidades como o Facebook, Reddit, aqueles aplicativos de comunidade em si que eu não sou muito ligado. Eu estou mais no Facebook, eu estou em várias comunidades. E no Telegram eu estou em canais de transmissão. E você tem que controlar os ruídos. Então você definiu os horários, você controla os ruídos. Por exemplo, você silencia o celular, como eu indico no vídeo 5. Então dá uma silenciada no que você pode, avisa as pessoas que, ó, é horário de estudar, agora não dá. E você começa o estudo assim, eu separei na agenda um horário por dia para estudar. No fim de semana talvez um pouco mais intenso, de semana um pouco mais ameno. Durante 7 dias. Então eu tenho 7 horários de estudo. Desses 7 horários de estudo, eu começo com um deles. Né? Vamos supor que eu não tenho tanta facilidade, eu canso fácil e tal. Começo com um deles. Aí eu começo com um deles, dou 2 dias, começo com outro. Né? Ou dá para começar, em vez de ir aumentando o número de dias, aumentando o número de tempo cada dia. Começar com 10 minutos, assim, só se estruturar e estudar um pouquinho. E ir aumentando até chegar no tempo estimado. Então você pode aumentar por tempo, começando todos os dias, ou você pode aumentar por frequência, começando um dia já e colocando no outro, até você chegar. Se você tem uma familiaridade maior com estudos, aí você pode colocar em todos os dias. Só que você, assim como os outros, né, que não têm familiaridade, deve considerar outros fatores, como por exemplo o sono. É muito importante para estudar que o sono esteja ok, né, se a ingestão de água propriamente dita, como eu falei, está ok, a alimentação está ok. É muito importante, porque se você consegue regular todos os pontos ao mesmo tempo, você vai ter uma qualidade de vida maior. Então vamos supor aqui que isso é teu objetivo do momento, estudar para um concurso, para um vestibular, aí, para alguma coisa que você almeja. Então vamos colocar aqui que você tem 30 minutos de meio-dia e você tem 1 hora por dia, colocar das 6 às 7, é um horário que você consegue estudar, e de fim de semana das 2 às 5, no sábado e no domingo, né? Supondo que você faça atividade física em outros horários, beba água em outros horários, ou talvez você sacrifique um dia da semana, né? Uma quarta-feira, por exemplo, sacrifique o dia do estudo e faça atividade física nesse horário, e no sábado e no domingo de manhã, por exemplo, né? Tendo uma rotina mais flexível, ficando com 3 atividades na semana. Enfim, são N possibilidades aqui, mas supondo que você consiga aí conciliar tudo e deixar às 6 da tarde, às 7 da noite, e de fim de semana às 2 da tarde, às 5 da tarde, com 30 minutos no horário de meio-dia para dar aquela revisada, né? Não é nem estudo, e talvez algum tempo aí, se você considerar um tempo de trânsito, ou quando folga algum tempinho que você também não está tão cansado, para a gente ser flexível, mas também não ser intenso, assim, não exigir demais. Eu, quando estou muito cansado, eu tento não fazer. Né? Por mais que eu pense, eu poderia estar fazendo alguma coisa. Cara, se eu estou muito cansado, eu aceito ter um pouco de lazer. Porque eu já estou cansado. Você tem que entender um pouco o teu corpo também. Mas sendo flexível, vamos lá imaginar o seguinte, então. Você começa colocando aí no domingo, vamos supor, 3 horas, né, das 2 às 5, e revise esse conteúdo da 1 a 1h30, né, no seu serviço antes de começar. Coloquei uma rotina que se assemelha um pouco à minha, né, porque eu vivo algo assim, que eu tenho horário de almoço do meio-dia a 1h30. E
o meu serviço termina às 5, então às 6 eu conseguiria estar estudando, claro, se fosse meu objetivo, mas eu faço atividade física, faço outras coisas e eu acabo tendo uma rotina irregular, assim, cada dia eu faço uma coisa, então não é por dia, é por semana que eu tenho meus afazeres. Mas, supondo isso, aí você, né, estudou, revisou ali na segunda de meio-dia, então o próximo estudo, para você pegar o ritmo, você faz na terça, né, mantendo todas as revisões de meio-dia. Aí o próximo estudo você faz na quinta. Aí o próximo estudo você faz no sábado. Aí você vê, se você tem energia, você já coloca no domingo. Se você não tem energia, você, né, não está tão motivado, coloca na segunda. E com 1 a 2 semanas aumentando a frequência, você já coloca todos os dias da maneira que você deseja. E tenta ser um pouco rígido, né, com os seus objetivos, mas aceitar que em determinados momentos você não vai conseguir. No exemplo do estudo, por exemplo, teve uma noite que eu estava vendo aula e tal, queria terminar uma aula, eu estava bem cansado. Eu até terminei a aula, só que no dia seguinte eu não consegui ver nenhuma porque eu fiquei mais cansado. Porque eu até dormi no meu horário, mas eu dormi depois que meu corpo já estava dando sinais, então piorou um pouco o sono. E teve várias vezes aí nas atividades físicas, né, algo equivalente a se dizer, que eu comecei uma atividade física, né, comecei a corrida, por exemplo, 5, 10 quilômetros aí, e chegou numa parte, eu desisti, né, de correr, porque meu corpo não respondeu 100% e voltei a pé. Essa é a forma que eu analisaria os estudos. Tem o episódio 12 que você pode ver calmamente nesse sentido. E para fechar aqui o episódio, eu não posso deixar de falar de procurar ajuda. Aqui eu citei 3 comportamentos, né? O psicólogo consegue ajudar nesses 3 comportamentos, aí dependendo do psicólogo, claro. Eu me sinto apto nesses assuntos, mas supondo aí que não seja da abordagem dele, então você pode procurar um nutricionista, né, que ele vai entender bastante da parte da água, da parte de alimentação e possivelmente métodos de estudos na internet, né, que você vai conseguir relacionar isso. Nutricionista ou educador físico, avalie o vídeo, deixe o seu comentário, tem na descrição as minhas redes sociais, incluindo o Telegram, que eu estou tentando colocar conteúdo toda semana, eu aviso quando tem vídeos novos. E agora até postei lá sobre os shorts, que eu comecei a publicar shorts aqui no YouTube. Você pode ver aqui diretamente pelo canal, se você já está no YouTube. Sempre avisarei quando posto vídeos novos no Telegram, então eu tenho o objetivo de chegar a 1000 inscritos. Caso você estiver vendo no futuro e isso já aconteceu, o meu objetivo é alcançar e ajudar mais as pessoas. Mas por enquanto é chegar em 1000 inscritos para dar uma aumentada no alcance do canal, que é uma marca bem interessante. Por enquanto, se inscreva no canal. Tem um formulário para fixação de conteúdos também aqui na descrição, que eu estou fazendo aí para gerar um maior engajamento. É isso aí, galera. Até a próxima.